Atividade da disciplina Desenvolvimento de Software, do curso Licenciatura em Computação UEL. Me chamo William e vou falar sobre a aplicação que desenvolvi para essa atividade, usando o ambiente de desenvolvimento Oracle Apex. Esta é a página de login. Após inserir os dados do login, entramos para a página de boas-vindas. Bem-vindo ao curso de Pensamento Computacional. Aqui tem as boas-vindas para o estudante. Temos um botão de navegação aqui que dá acesso à próxima página, ou podemos navegar aqui pelo menu sanduíche, que fica aqui no topo, ao lado do nome do curso. Como pode ser observado, cada página tem um ícone que fica mais intuitivo. Então temos aqui a segunda página, que é a página do curso, né? Aqui temos acesso ao conteúdo, né? Aqui temos o título, né? Os 4 pilares, e aqui a gente desenvolve aqui o conceito, né? Sobre cada um dos pilares. Também aqui existe um exemplo de aplicação, que é uma história, né? Que vai, onde o aluno vai entender como que cada pilar do pensamento computacional pode ser aplicado. Após ler esse texto, o aluno pode ir para a página do quiz, ou pelo botão de navegação, ou aqui pelo menu lateral. Vamos pelo botão de navegação. Na página do quiz, o aluno tem acesso aqui às questões, né? São 8 questões no quiz. E após responder aqui as questões, vou colocar qualquer coisa aqui só para não demorar muito. Tem o botão aqui de finalizar o quiz, onde a gente vai para essa página onde tem a nota. Então aqui eu acertei 5 questões e a minha nota foi 62,5 de 100. Aí tem um feedback que aparece aqui. Bom trabalho, mas você pode melhorar. Esse feedback ele altera, tá? Conforme a nota que o aluno tirou aqui. Se for uma nota ruim, ele vai dar um feedback pedindo para o aluno estudar mais. E, e se for uma nota melhor do que essa, então o feedback vai dizer que estou bem no conteúdo. E também temos um feedback por questão. Aqui tem a questão 1, ó. Ele diz que eu dominei o conceito. Esse texto ele é igual para todos, né, quando acerta. E quando erra, daí ele já é mais direcionado para cada questão, ó. Na questão 4, ó, aperfeiçoe seus conhecimentos em algoritmos. Na questão 5, revise como aplicar a decomposição no seu dia a dia. Na questão 6 eu acertei, na questão 7, tente focar mais no que é essencial, abstração. Então é um feedback mais voltado para a questão. Para o aluno termina aqui, tá? Para o aluno termina aqui. Mas para o professor, para o administrador, a gente tem uma outra página que é a página do desempenho dos alunos, né? Então aqui a gente tem um menu em cascata, onde aqui a gente pode escolher aqui o nome do aluno, né? Escolher aqui Renato. E aqui você pode escolher aqui entre a nota ou quantas tentativas esse aluno fez. Vamos começar pela nota. Então aqui a última tentativa é a nota que aparece aqui. Então na última tentativa aqui o Renato não acertou nenhuma ou ele nem tentou, aí ficou 0. E as tentativas aqui mostram, olha, ele fez 2 tentativas, então só em uma tentativa que ele tirou a nota, que dá para ver aqui no gráfico de barras, que foi 12,5. Aí já falando aqui do gráfico de barras, cada pilar aqui tem o nome, né, do aluno que tentou.
né? E essa média aqui, a média ele pega todas as tentativas e divide pelos acertos, né? Ele soma os acertos e divide pela quantidade de tentativas. Então aí ele dá a média. É como a gente pode ver que o Renato tentou duas vezes, mas só uma vez que ele teve acerto, né? Ele acertou uma questão. Então aparece aqui só 12,5. Se ele tivesse acertado duas, se ele tivesse acertado mais uma tentativa na segunda vez, ele ia somar e depois ia dividir por 2. É, então as páginas são essas aqui, tá? É, só recapitulando aqui, a página home, né, que vai dizer aqui sobre o que se trata, né, o curso. Tem aqui também uma informação aqui de como navegar na página. O aluno pode navegar aqui pelos botões. Aqui a gente tem o botão início, né? E você pode ver também que o texto aqui do exemplo de aplicação, ele fica colapsado, né? Ele fica na posição colapsado, é, que é retraído, né? Para poder, caso o aluno já tenha respondido o quiz, ele não ter que ficar vendo aquele texto aqui poluindo a tela, né? Então ele pode vir direto aqui, ó, nos conceitos, e daqui ele já pode ir direto para o quiz, né? A gente colocou um botão início aqui também, só para poder ter uma navegação aqui de ida e volta, né? E se o aluno quiser ler o texto, né? Porque tem questões lá que são relacionadas ao texto, daí o aluno pode vir direto aqui. Aqui o quiz, ó, pode ver que ele já começou zerado, né? Então, quando tem uma ação naquele botão ali, de ir para o quiz, que ele limpa aqui as questões que foram selecionadas para que o aluno possa recomeçar, né? Fazer tudo novamente. Aí temos aqui, ó, até a questão 8. Aqui também tem um outro botão aqui, ó, para voltar. Que nem se eu não fizer nada aqui, né? Se eu finalizar o quiz aqui, ó, ele vai contar como uma tentativa, só que com nota zero, né? Olha lá, ó, porque eu não selecionei nenhuma questão, né? Pode ser melhorado, sim, né? Poderia colocar aqui um bloqueio aqui para o aluno não conseguir, né, avançar se ele não responder nenhuma questão. Uma coisa que dá para ser aperfeiçoado aí futuramente. Bom, agora a gente vai falar sobre o Apex, né? As páginas aqui no Apex. Então aqui eu já estou dentro, né, do meu curso aqui, Pensamento Computacional. Então aqui eu tenho a página Home. Vamos entrar aqui para dar uma olhada. Com a página Home é só o texto mesmo e o botão. Então aqui eu tenho essa região aqui, ó, de, de boas-vindas, que aqui tem um código aqui mesmo só para inserir o texto mesmo, né? Nada demais. É um conteúdo estático, né? Depois a gente vai, aí tem o botão aqui, né? Aí o botão, ó, que o botão de navegação também é um botão simples, né? Não tem, aqui a gente pode ver que não tem nenhum processo. Agora a gente vai aqui para a página aqui 2, né, que é a página onde está o conteúdo do curso. Aqui a gente já vai ter um pouco mais de ação aqui, né? Então aqui tenho aqui no corpo aqui, né? Eu escolhi a opção cards, né? É, Aí tem o conteúdo. Então aqui a gente tem os cards, aqui a gente tem é, a história, né? A história é um conteúdo estático também, né? Aqui no source aqui, a gente tem um código HTML aqui que é só com texto mesmo.
Aí aqui no Appearance aqui a gente escolheu aqui para que ele colapse ali, né, para que ele retraia. Aqui a gente tem o botão Home, né, que é para navegação ali, para ele voltar para outra página. Não tem também muito segredo aqui. Aqui a gente tem o botão do Quiz. Aí aqui a gente já tem ações aqui, nesse botão, né? Então a gente, para ele poder dar aquela cor, a gente escolheu aqui, ó, Hot, para ele ficar o botão azul, né? Aqui a gente tem o botão que direciona para o quiz, né? Aí aqui a gente tem aqui, ó, o alvo aqui, né? Target, que é para o comportamento dele, que é para ele ir para a página 3, que é a página do quiz. Nada demais também aqui no botão do quiz. Agora a gente vai aqui para a página do quiz. Aí aqui a gente já tem aqui tem bastante ação aqui, na verdade. Então aqui a gente tem a questão aqui, que né, tá como conteúdo estático. Aqui a gente tem aqui, ó, a região pergunta, né, que é aqui vai ter um texto aqui que foi colocado aqui display only, né, que é só o texto da pergunta mesmo, né, que não tem. Daí para ele puxar, né, o texto da tabela, a gente tem esse código aqui, né, que ele vai buscar lá na tabela questões. Aí aqui o ID da questão, né, questão 1. Aqui na resposta, essa é a resposta correta, ela fica escondida aqui, né, hidden. Aí aqui tem o código, né, que ele vai buscar lá também na tabela questões, né, a resposta correta, né, o ID da questão, puxa o ID da questão. A escolha do aluno, né, aqui é um rádio group. E aqui a gente tem esse código para buscar lá na tabela também, na tabela questões. Questão 1, ó, opção B, opção C. E as outras são iguais, né? Eu não vou entrar em todas aqui, porque são todas iguais, só muda aqui o número, né? Então, que ele vai buscar na tabela lá, questão 2, questão 3. Aqui a gente tem um botão aqui de voltar, né? Um botão de navegação, não tem nada demais nesse botão também. Aqui o botão para finalizar o quiz, né? Aqui esse botão, vou ver se eu coloquei ação nele. Não, esse botão aqui também não tem ação, não, ele é só de navegação mesmo. Aqui a gente já tem um processo, né? Aqui a gente tem o processo de limpar os dados anteriores do aluno, né? Porque a gente quer que ele, quando o aluno entrar novamente, que não esteja selecionado, né? Nenhuma questão ali, né? O seletor, não queremos que esteja nenhum seletor selecionado. Então aqui tem o código PLSQL, né? Ó, tabela resultados, ó, deletada a tabela resultados. Aí depois a gente tem aqui salvar os resultados no quiz, né? Então, mais um código PLSQL aqui. Ele vai inserir aqui dentro da tabela resultados aqui data da resposta, o ID da questão, status acerto, o ID da sessão, né? Então aqui a gente tem o if else. Aqui é onde ele faz o cálculo da final da sessão, ó, 12.5, né? Tem aqui, ó, ele insere aqui dentro da tabela que é a nota, né?
Ele insere dentro da coluna, desculpa, a nota. A gente tem a tabela também histórico de tentativas. A gente já vai ver as tabelas. Aqui eu tinha um outro processo aqui que ele tive um outro processo que eu cancelei aqui. E tem essa branch para ir para a página 5. Aí a gente vai aqui para a página 5, aonde tem o resultado aqui dos acertos aqui dos alunos. Aqui a gente tem esse código aqui, CSS, que é para o placar aqui com a nota. Aqui na página 5, resultado, a gente tem aqui a região aqui da nota, né? Um código SQL aqui, para ele poder buscar lá na tabela a nota, ó. Tem o select aqui, ó, tem o case, tem o cross join. Aí aqui a gente tem a região aqui do feedback, né? Feedback do aluno, ó, é o Classic Report, ó. Classic Report. Aí a gente tem aqui, ó, o select aqui que ele faz da tabela, ó. Case, ó, o join aqui, ó. E aí a gente tem o botão de navegação voltar aqui. Nada demais também nesse botão. Aqui a gente tem a página 5, né? Aqui tem a nota. Aqui tem o código SQL, né? Ele é o do tipo type cards. Aí aqui a gente tem as consultas aqui na tabela. Tem o case, o when, cross join. Aí aqui a gente tem a página do desempenho geral, que ele está com página 4 aqui. Que aqui a gente tem, ó, dados aqui da interação, é um conteúdo estático, que é só um texto lá, né, o título, né? Aqui tem a parte da lista em cascata. Então a gente tem aqui P4 aluno, é aqui, ó, select list, o código SQL, ó, ele vai selecionar aqui na tabela aqui o usuário, da tabela histórico, né, número de tentativas. A gente tem aqui também um select list. Aí aqui no list of values aqui, ó, tem aqui a nota do aluno, daí ele vai retornar a nota, né? As tentativas ele retorna as tentativas que ele vai buscar lá na tabela. Aí esse aqui é só o resultado que aparece, né? É só um display only. E isso aqui não tem interação, é só para visualização mesmo. Então aqui está a lista em cascata. Aí aqui está o gráfico em barras. Aqui, ó. É do tipo gráfico, né? Chart. Aqui em aparência, tudo ok. Aí tem a série aqui, ó, que é o desempenho geral. Aí aqui tem o código SQL. Ó, o select, vai selecionar o usuário. Aqui tem um AVG, ó.
nota média, ó, como nota média da tabela histórico de tentativas, group by usuário aluno. Aí, ó, na mapeamento de coluna, a gente tem aqui o label usuário aluno e o value a nota média. E aqui a gente tem os eixos. Não tem nada demais aqui nos eixos. Agora a gente vai ver as tabelas. Aqui estão as tabelas. Eu tenho aqui, ó, a tabela histórico de tentativa. Isso aqui não tem nada a ver. Tabela resultado. A tabela questões. Tabela pilares. Essas outras tabelas aqui são dos outros exercícios. Então a gente vai começar aqui pela tabela. Não, vamos começar pela tabela pilares. Aqui a gente está na tabela pilares, né? Então aqui a gente tem as colunas aqui, ó, nome do pilar, descrição, que tem os dados da tabela. Então aqui é o nome, né, do pilar aqui, o ID do pilar e a descrição. Agora vamos para a tabela questões. Aqui na tabela questões a gente tem o ID de cada questão, a pergunta, né? E a opção A, opção B, opção C, opção D, e aqui a gente tem a coluna das respostas corretas, né? Então aqui na pergunta 1, a resposta correta é a B, na 2 é a C, na 3 é a C também, e assim por diante. Agora a gente vai ver aqui a tabela resultados. Tabela resultados, a gente tem aqui o ID, né, a data da resposta, o ID da questão, o status do acerto, né, que no caso aqui foi o último registrado, ó, como não foi selecionado aqui nenhuma questão, né, não foi respondida nenhuma questão lá, ele colocou esse N. Mas se tivesse alguma questão, né, que tivesse certa, aqui estaria um S, que o status ele é o S ou o N. Aqui tem o ID da sessão. Aqui a gente tem a tabela do histórico de tentativas, né? Então aqui a gente tem o ID da tentativa e aqui o usuário, né? O usuário, aluno, que daí vai colocar o nome das pessoas que acessaram aqui. A nota final, né? De cada sessão e a data de tentativa. E o ID sessão origem. Uma coisa que poderia ser complementado também, coisa que poderia ser implementado futuramente na tela do professor ali, dos resultados ali dos alunos, seria também uma tabela, né, com essas informações aqui para o professor saber quanta a nota que o aluno tirou em cada tentativa, né? Seria uma coisa interessante também. A data, né, também, que o aluno tentou. Isso é uma coisa que dá para ser inserido lá futuramente. Aqui, ó, a tentativa do Renato aqui, ó, a última, que ficou zero, ó, que não tentou, não respondeu nenhuma vez. Então, com a apresentação aqui das tabelas, eu encerro essa atividade e o link com acesso já está no documento que foi enviado na atividade. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.